Alegria imensa estarmos aqui, fortalecendo um pensamento retirado, óbvio, da doutrina espírita. E nós colocamos esta proposta para lembrar do dia em que uma casa espírita faz aniversário. Poderia ser um processo natural, porque o nível fica para quando nasceu. Para que nós fazemos aniversário? Para lembrarmos do tempo que nascemos e do tempo que temos para deixar a leira da terra. Para isso serve aniversário. Para lembrarmos do tempo que já vivemos e se estamos em tempo de cumprimento dos deveres recolhidos, planejados, envolvidos. Eu, particularmente, desenvolvi o meu e-mail e coloquei a data do meu nascimento. Todo dia que eu vou usar o e-mail, eu falo, opa, pouco tempo, já estamos dando adiós. 7.6, já fez check-in, só está esperando embarcar. É bom lembrar, sim, para saber que temos o tempo registrado e o que nós podemos produzir no tempo estimado. Estimado. Então, fomos participar de um encontro de Benedita Fernandes em abril, lá na estação Benedita Fernandes, em Araçatuba. E, em razão de termos que pagar algumas contas que ainda não deu para pagar, nós não tivemos outra alternativa do que oferecer as camisetas do evento. Por isso que hoje eu vim, não para aparecer, que sempre nós fazemos um comentário aos outros, mais ou menos daquilo que a gente é e pensa, né? Então, para que nós possamos contribuir com o ajuste das ideias, nós viemos com a camiseta para dizer que logo, logo, nós vamos ter aqui essas camisetas, que foi a lembrança de um evento faustoso, maravilhoso, para que nós possamos contribuir também. Caso queiram, uma camiseta gostosa, com muita atualidade, então nós podemos contribuir para pagar as continhas que ainda tem que pagar do evento, que foi muito grande e foi muito custoso. Então, as camisetas, pessoal que está aí, né, online, olha, tem a dona Benedita Fernandes aqui, o DNA da superação. E então nós temos a oportunidade de veicularmos esta promoção. Então vai ficar à venda aqui logo, logo, quem puder contribuir. O Cirlei Nogueira agradece, que é o que foi o gerente do encontro que nós tivemos lá. Parece que não tem projeção para vocês acompanharem, mas eu trouxe umas ideias interessantes da saúde espiritual no exercício do bem. Aqui se exercita o bem. Eu estou numa casa espírita que faz exercício do bem. É uma casa, tem mais ou menos a mesma estrutura daqui,
com tudo o que desenvolve aqui, na especificidade do que a demanda determina lá. Diferente, às vezes, da demanda que determina aqui. Nós temos 300 famílias cadastradas, 100 com aproveitamento de alimento e 200 com aquele apoio logístico de cama, fogão. E isto é um exercício no bem. Como é o exercício do bem? Fazer um curso para aumentar o seu potencial intelectivo. Como é também muito bom fazer o exercício do bem para aproveitarmos as lições de como deveremos materializar com os nossos companheiros do dia a dia, principalmente do lar. Por que principalmente do lar? Porque lá todo mundo sabe que a gente não é santo. Todos nós somos conhecidos lá como uma pessoa que não faz nada mais do que a obrigação, não é? Quando nós não convivemos com as pessoas falam assim, nossa, mas que alma boa. Então, como nós não convivemos, nós projetamos uma segunda estrutura, mas a primeira é aquela que nós somos. E o exercício no bem faz com que nós tenhamos a potencialidade de termos a saúde espiritual projetada na nossa aura. O exercício no bem faz com que a nossa aura fique assim um pouquinho melhorzinha em relação da sua realidade. Por quê? Quando nós estamos sobraçando uma série de problemas e viemos para o trabalho no bem, quer no estudo intelectual, quer no exercício da caridade, quer na caridade espiritual, se vamos ministrar um passe, receber um passe, se vamos fazer uma fluidoterapia ou receber os benefícios da fluidoterapia, se vamos ouvir uma palestra ou ministrar a palestra, se vamos fazer todo um processo natural de preparação da sopa, que devemos vir bem cedo para a distribuição no momento certo. Uns vão lá em determinados momentos buscar os legumes, faz a limpeza dos legumes, a separação dos legumes, a distribuição na mesa dos legumes expostos. Então, tudo é um trabalho. No trabalho de evangelização, no trabalho da mocidade espírita, no trabalho que aqui tem a mães cheias. É o exercício do bem. Suponhamos que você não esteja muito bem, em razão do ciclo tímico. O ciclo tímico é assim. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente não está bem de manhã. Tem dia que a gente não está bem à tarde. Tem pessoas que não estão bem à noite. Agora, tem pessoas ioiô que não estão bem às 7, estão bem às 9, mas não estão bem às 11. E assim vai. Quando você está nesse fluxo e refluxo do seu potencial emocional altamente alterado, o exercício do bem faz um bem enorme para você. Por quê? Basta você vir, faz uma prece para estar na sintonia do trabalho a ser desenvolvido. Tudo que você não estava em termos de equilíbrio,
se tranquilizam. Aqueles, às vezes, que nos acompanham, que ficam sugerindo aspectos negativos, que auxiliam nessa alteração do ciclotímico, já são envolvidos, os espíritos envolvem, levam lá para a sala X, sala Y, sala L, sala M, porque em cima, portanto, desse trabalho aqui, físico, nós temos também um outro trabalho espiritual, que é conectado com uma colônia espiritual da qual nós fazemos parte. Então, quando estamos aqui, por exemplo, numa palestra, os espíritos que estavam no nosso lar estão sendo visitados, os lares agora, e eles estão trazendo alguns espíritos, porque você veio à casa, você fez a sua presença. Em razão disso, como você está fazendo a sua parte, os espíritos vão ao seu lar, fazem uma auditoria no seu lar, fazem a fluidificação das águas disponibilizadas, fazem a fluidificação da água na caixa d'água. E, às vezes, algumas entidades que estejam ali perturbando são convidadas para um banquete de luz. E elas vêm. Só que elas não vêm para o salão. Elas vão para determinadas áreas de recepção dos espíritos. Alguns já ficam aqui. E os espíritos têm saúde espiritual. Você vem à casa para o trabalho no bem. E os espíritos já vão no lar com aparelhos específicos. Quais são os aparelhos para desconexão? Ah, pode ligar. Bom, não, o pessoal vai pensar que um espírito está falando, é voz direta aqui, né? Então, os espíritos trazem as entidades. E como que eles trazem as entidades? Eles vão com aparelhos específicos de desfazimento de fluidos. E os espíritos que estão lá, fortalecidos com os nossos fluidos, porque às vezes eles ficam em regime de conexão, estão fortes, saudáveis, porque os espíritos amigos dizem que quando vão a um lar, no quarto de dormir, eles trabalham com mais efetividade. Saúde espiritual, trabalho no bem. Você não veio no trabalho no bem nesta noite? Pois bem, os espíritos vão com esses aparelhos. Se tiver algumas entidades vibrantes, fortes, plenas dos nossos fluidos, eles fazem uma sucção. E os espíritos já perdem conexão com a energia. Já colocam em macas, trazem para salas. O mesmo esquema é feito quando, no grupo mediúnico, se coloca um nome para orar. Eu, particularmente, não trabalho com socorro mediúnico, que é o médium fica ali disponibilizando receber as entidades que os espíritos vão buscar. Eu direciono num trabalho de desobsessão para a casa do Eustáquio Guimarães. Os espíritos vão lá com as energias recolhidas dos vibradores da casa, do trabalho
espiritual, com esses aparelhos desmobilizam as entidades e trazem. A que vai dar a comunicação, eles retiram as energias, mas deixam o potencial mental, cognitivo em disponibilidade para o diálogo. E agora aqui, eles estão sendo encaminhados para salas do acervo espiritual. Não adianta querer subir a escada, porque é só em espírito. Se alguém quiser subir no patamar superior aqui, só em espírito, quando você estiver durante o sono, né? Para conhecer a estrutura já preparada há muitos anos, com estruturas especialíssimas para socorros espirituais, atendimentos espirituais, atendimento numa área específica da casa espírita aos que desencarnam, aos acidentados. Tem todo um trabalho espiritual que nós não vemos, fruto dos fluidos que são retirados agora na hora da prece, depois no final no passe. Essas são as energias que ficam no banco de fluidos. É mais ou menos como um hospital que tem o banco de sangue. Nós temos o banco de plasma psíquico. Então nós estamos aqui e os espíritos estão cuidando do processo da nossa saúde espiritual. Por quê? Bateu, o que acontece? Batei e abrir-se-vos-á, pedi, obtereis, faça a tua parte, o céu te ajudará. Você fez a tua parte? Fez. Deixou lá o ar-condicionado, os lençóis santistas? Sim. Veio aqui? Veio nesse ar balsâmico. Logo, logo vai ter ar-condicionado, que eu ouvi um espírito falando. Espírito encarnado falando. Logo, logo nós vamos ter um ar-condicionado aqui. É capaz de aumentar o número das pessoas presentes. Né? Então, porque tem uns que não deixam aquele ambiente de tranquilidade. Pois bem, você vindo, você encontra saúde espiritual. A saúde espiritual tem uma correspondência à saúde fisiológica. Por que será? Porque o seu corpo pertence ao teu espírito. Como é que é? E então, como eu devo falar? Eu sou um espírito que está transitoriamente ligado a um corpo. Transitoriamente. Então, eu sou um espírito com um corpo que transitoriamente eu organizo, sustento. Estou ligado ao meu corpo físico. Mas não é meu, é do meu espírito. Por quê? Explicação muito simples. Quando o corpo foi formado, você veio numa estrutura eletromagnética diminuída, com os espíritos trazendo você, e a partir do momento que você ficou do lado da sua mãe, com os milhões de espermatozoides correndo para fecundar o óvulo, você imprimiu a energia. No útero da mãe, outra. Escolhe então aquele espermatozoide programado para a herança genética implantada em mim. Nem tudo eu herdei do meu pai e da minha mãe. Meu irmão herdou uma parte que eu não herdei. Por quê? Porque eu tenho uma programação na Terra. E essa programação
é para eu ficar um tempo aqui, para desempenhar algumas funções. Então, particularmente, eu fui programado, espero que não tenha sido uma reencarnação compulsória, fui programado. Por isso que eu tenho 2 caixas de som instaladas em mim. Para quê? Para cumprir uma tarefa. 7.6 ainda está funcionando as caixas. Daqui a pouco, nem ouvindo de perto. Você vai perdendo a energia natural, porque vai se desfazendo naturalmente as suas forças fisiológicas constituídas pelas células, chamadas corpos, ou órgãos, sistemas, que vai aos poucos fazendo um processo de desfalecimento lento e gradativo. Muito bem, saúde espiritual que se transforma em saúde fisiológica. Para viver a vida saudável, para você viver uma vida saudável, é necessário que você tenha alguns objetivos saudáveis. Se você tiver alguns objetivos saudáveis, você leva uma vida saudável, na estrutura trinitária, não é fisiológica. Você pode conhecer um homem com uma estrutura fantástica, fisiológica, e dentro de 3 meses ele está desencarnado com um câncer. Você conhecia o câncer? Não. Onde está o câncer? Está, primeiramente, no corpo perispiritual. Eu posso, por exemplo, ter instalado aqui um câncer que vai ser desenvolvido quando eu estiver com 80, daqui a 4 anos. É possível? É possível. Então a pessoa fala, nossa, Luiz Carlos, você está saudável. Bom, isso aí é estímulo para pessoa assim, meio já passada, ficar risonho, né? A bem da verdade, eu tenho um tísico, não um físico, né? Mas eu cuido bem dele, porque a máquina passa por mim, pertence ao meu espírito. Quando a máquina se desfazer, ela fica impressa no corpo perispiritual. E alguém que é médium, né? A Priscila, por exemplo, é médium. Aí eu desencarno e falo assim, eu vi o tio. Eu vi o tio Luiz Carlos, que antigamente ela me chamava de tio, né? Ainda chama. Eu vi o tio Luiz Carlos. Como que ela viu? Na feição perispiritual que pertence ao espírito. Quando eu desencarnar, sabe quando que eu vou perder essa imagem? Quando eu novamente reencarnar, não sei quando, que eu vou assumir, meu perispírito vai assumir a compleição do novo corpo que vai ser formado. Até aí, vocês vão ter que me aguentar. Aí, mas eu não vou com a cara dele. Mas essa foi a cara que me deram. Então, não tem como. Não tem mudança, né? Então, tem que ser assim mesmo. Então, nós temos, para uma vida saudável, a mente, que é o espírito, precisa ter objetivos saudáveis. Quais objetivos saudáveis para você ter uma saúde? Se você exercitar o bem aqui
no GUES. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em 2. Eu, hoje à tarde, fiz, no Pátria do Evangelho em Fernandópolis, um estudo sobre, que eu faço toda segunda-feira, às 14 horas, um estudo sobre Joana de Ângeles. E hoje eu recebi uma incumbência que eu vou ter que formar o novo grupo de trabalhadores na mediunidade no Pátria do Evangelho. Mas minha casa é no Allan Kardec. Não há problema nenhum. Vamos trabalhar no Allan Kardec e trabalhar também no Pátria do Evangelho. Objetivos saudáveis. Isso é bom para mim? Se eu conseguir o alvará da Teresa Joana Scatena, porque vai chegando um ponto que a esposa determina. Por exemplo, vou contar aqui uma intimidade. Eu estou proibido de fazer palestras fora da malha da autopista que vai a Rio Preto. Por minhas filhas, eu estou proibido. E tem alguém que informa a minha agenda e elas acompanham. O senhor vai aonde? O senhor parece estar agendado aí para o senhor ir em Barretos. Mas nós não combinamos isso. Eu falei, não, meu bem, eu vou durante o dia, vou dormir lá e volto no outro dia. Ah, bom! Ou seja, você tem objetivos saudáveis adaptados. Agora, antigamente eu ia para qualquer lugar e tal. Agora eu tenho que cumprir um programa de exigências. Não é? Mas para quê? Para que eu possa produzir objetivos saudáveis. Por quê? Porque eu preciso. E por que você precisa? Porque eu, quando eu era garoto, 18 anos, o Eliseu Rigonati fez uma colocação para mim. Hoje ele é espírito. Fiquei sabendo hoje que ele vai voltar daqui a algum tempo à Terra. Fiquei sabendo que Benedita também. Os grandes estão voltando para a Terra. Fiquei sabendo hoje. Não sei quando. Mas o Eliseu Rigonati falou assim, Luizinho, você tem tantas perturbações em razão dos seus erros do passado, eu vou te dar esse livro. E ele fez uma dedicatória. O livro já se desfez, mas a dedicatória está lá. Eu ficar sempre vendo a dedicatória. Luizinho, nunca deixe a rabiça do arado com Jesus. Eliseu Rigonati. Agora vem uma explicação verbal. Para que você não seja um interno do Hospital de Doenças Mentais, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Em razão dos compromissos negativos do ontem. Entenderam? Então eu preciso viver uma vida saudável, com objetivos saudáveis, para ter um pouco de liberdade. Qual o efeito? Provocação de uma positiva reação cerebral. O que é reação cerebral? Você está em uma onda vibratória que não dá tempo de baixar. 7h30 da manhã, grupo mediúnico. Hoje. 9h, atendimentos das pessoas que vieram receber o passe. 10h, um médium que não tem condição de trabalhar, que a Terezinha conhece bem. Cadê a Terezinha? Terezinha conhece bem. O médium que nós participamos da educação aqui quando ele era jovenzinho. Liga para mim e fala assim, amanhã eu posso, porque eu não tenho horário, ele não tem horário de trabalhar regularmente nos dias. Atendemos uns casos com ele.
1h, às 14 horas, no Pátio do Evangelho. Às 17 horas, um atendimento de alguém que estava com uma faca para se matar, mas a polícia não deixou a gente entrar, porque tinha um gestor de crise que só eles são responsáveis. Mas fiquei lá orando e tal, voltei e aqui estou. Deu tempo de baixar a vibração? Deixar de ter objetivo saudável? Não. Lembrando Eliseu Rigonati, nunca deixe a rabiça do arado com Jesus para não ser o interno de um hospital de doenças mentais, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Como o hospital ainda está com a porta aberta, eu fico um pouco preocupado ainda com essa história. Quer dizer, trabalho no bem. Preciso. A casa espírita precisa que você trabalhe? Não. A doutrina precisa que você trabalhe? Não. Quem é que precisa? Eu. Eu preciso. Não sei se os outros precisam. Eu preciso. Então, o melhor necessitado sou eu. Para num ambiente perturbador como esse da Terra, eu possa manter uma vibração regularmente saudável. Solução dos problemas. Eu coloquei aqui uma imagem bonita, mas não deu para passar para vocês. Qual que é a postura ideal que nós possamos fazer diante das dores profundas? Qual a postura ideal diante das dores profundas relacionais, que são as mais dolorosas, diante das dores profundas de enfermidades incapacitantes, diante das dores profundas, que são as que estão a nos exigir atenção contínua, uma postura indispensável. Qual é? Resignação. A revolta complica? Revolta complica. A não aceitação complica? A não aceitação piora. O fato de você estar resignado faz um bem enorme para você aproveitar as dores profundas. É importante? Indispensável. Resignar-se é o polo mais importante. Me passou uma notícia. Minha mamãezinha passou exatamente por esse prisma. Divaldo Pereira Franco foi a Santa Fé do Sul, na época. Enquanto o pessoal vai comprar o livro, eu já sei, já levo o livro. Quando ele senta para atender, até o pessoal pegar o livro para trazer, para fazer a fila, são 15 minutos. E eu, 15 minutos, conversei com ele, porque eu já levei o livro. Quando eu entreguei o livro para ele, colocou, me cumprimentou com a mão e pôs a mão dele em cima. Quando ele põe a mão dele em cima, é porque ele está te olhando espiritualmente. E aí ele disse, ela está numa expiação, não desta vida, mas de vidas passadas. Numa delas, ela fez o que eu fiz. Me suicidei. Então agora, ela traz o quê? A necessidade de limpar esse período que ela teve.
Pronto. Explicação nela, não é caso geral. E o que eu vou fazer? Você vai ministrar palestras para ela, que ela está com saudade. E por que ela está com Alzheimer? Para valorizar o campo de conexão da mente. Alguém precisa cuidar da disciplina da casa, viu? Precisa ter uma estrutura para que, quando alguém hábil, conduz, tal, para manter. Senão, passa a ser instrumento dos espíritos que querem fazer uma alteração do ambiente. Tá? Então, é necessário ter alguém hábil. Antigamente aqui, não sei se vocês lembram, tinha o pronto-socorro. Lembram? E lá no pronto-socorro, muita gente vinha para acompanhar os pacientes. E muitos vinham para acompanhar os pacientes, fruto daqueles problemas que o paciente produziu. Era muito comum. Mas tinha um grupo, 2, 3 companheiros, que vinham, não, vamos lá, tem um cafezinho, tal. Quer dizer, e faz um cinturão protetivo. Senão, faz a intromissão daquelas entidades que vêm para desfazer o processo vibratório. Isso lá na nossa casa tem. Sabe por que tem lá? Porque nós estamos num bairro que tem 4 ou 5 adjacentes. Quando vocês chegam em Fernandópolis, vocês vão encontrar os motéis. Lembra? Os motéis, quando chega em Fernandópolis? É aqueles bairros. Então, tem pessoas, por exemplo, que não frequentam a nossa casa com medo, porque lá é ponto de tráfico. Então, o pessoal não vai. O que é ótimo, porque aí a gente cuida do pessoal das... Mas agora, como está lá com muito atendimento de assistência social e tal, quando o pessoal vê que vai para o centrinho, que eles chamam de centrinho, tem toda a proteção, não acontece nada, nunca aconteceu nada. Né? Por exemplo, para vocês calcularem, para fazer o evangelho no lar, você não pode ir em qualquer casa. Você tem que primeiro pedir para os outros que moram na casa se pode ir, porque se for de um familiar que seja do tráfico, você não vai. As próprias companheiras lá, falam, não vai não, não é bom. É bom não ir não. É melhor eu vir aqui, mas vocês não devem ir não. Ou seja, a gente não vai. Então, solução dos problemas. Se você tem, por exemplo, dores profundas em comportamento com doente, resigna-te. Meu Deus, agradeça. Porque resignando, você absorve o campo espiritual da dor e aproveita. Quando você não fica resignado, sabe o que acontece? A dor fica latente. E ela volta nesta, na outra, na outra, na outra, até você dizer, Deus de amor. Ok? Por isso que lá no Evangelho fala que é uma grande falta a pessoa entrar em desânimo. Por que é uma grande falta? Porque você tem um corpo com programação, anjo de guarda,
Se frequentar aqui um grupo muito grande de apoio até no trabalho que você tem, eles apoiam, é uma falta. Por quê? Se você fica doente, você tem a possibilidade de receber uma fluidoterapia, você tem a orientação de tomar a medicação com água fluidificada. Zé Raul Teixeira disse nessa casa, há muitos anos atrás, que a água fluidificada, quando você vai tomar uma medicação e pede à espiritualidade diminuir a força negativa dos efeitos colaterais, os espíritos toldam na ação eletromagnética da medicação, a ação eletromagnética do bem. E você fique isento. Se pedir com instância. Ok? Bom, como eu já hoje fiz o uso bastante da voz, estamos encerrando para, depois de uma hora que começou, falar da importância do bem direcionado. Não deixem de fazer o bem sem olhar a quem. Faça com amor. Faça com vocação. Faça com alegria. Faça com elevação. Para que você possa ser impregnado dos fluidos dos bons espíritos, que vão fazer de você instrumentais para que eles possam fortalecer aqueles que estão em derredor. Dentro do painel, mesmo que você esteja doente. Céu e inferno, criança número 4, Marcel. Por que ele era uma criança muito doente, sofrida demais? E as pessoas se emocionavam com ele, porque ele tinha um fim, um período de passar na Terra, e pediu à espiritualidade que viesse com muitas dores escorchantes para ensinar as pessoas a vivência da dor. Então, quando você cair doente, seja a tocha bendita, um raio de luz, e envolva todos com muita elegância. Eu conheço espírita que às vezes você vai visitá-lo, mas você tem que esperar para substituir a visita no corredor. Só pode 2. Mas você fica ali. Aí você fica perto da enfermagem. E aí vem uma que sai lá daquele quarto onde você vai. Falou, nossa, mas que paciente rabugento. Ai, meu Deus, que coisa horrível. É aquele que você vai fazer a oração e dar passe. Mas ele dá burdoada em todo mundo que aparece. É espírita. Então, para encerrar, o que você tem que fazer? Envolver as pessoas. Ana Jaissi conta a história da velhinha. Espírita. Sejamos assim também. E uma enfermeira nova começou a furar para buscar a veiazinha. E furava daqui, furava dali. Depois de muito esforço, ela falou assim, minha filha, qual é o nome que você usa? Qual é o seu nome, minha filha? Ela falou,
Então, querida, para de furar, porque a dobra dos dois cotovelos está parecendo um chuveirinho. Para de furar. Mas vamos pedir para nossa Maria de Nazaré envolver você. E na próxima tentativa, você vai fisgar a veia para colocar o remedinho. Você tem fé, minha filha? Tenho. E ela já transpirando. Né? Então vamos pedir, Senhor, guia a mão da Adelaide, essa filha querida de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, ache a veia. Tenta, minha filha, agora. Aí pôs o conduto. Essa é espírita. Vai ter que fazer esse ato, é dolorido. Sei. Como diz o Haroldo, eu nunca pensei que eu fosse precisar de alguém, até fazer o exame de colonoscopia. Aí eu vi que eu precisava de alguém. Alguém que chegasse para mim e falasse assim, ó, o senhor vai dar uma apagadinha, mas fique tranquilo, o senhor está em boas mãos. E ele já sem força, né? Porque o exame é terrível. E ele falou assim, em tuas mãos entrego o meu espírito, minha filha. Aí ele viu que dependia de alguém. Ou seja, é o exemplo. O exemplo você vai conseguir no exercício do bem. Então, terminando, quantos anos tem o Guess? Você pretende continuar aqui ou ir para outro grupo? Se continuar aqui, quanto tempo você tem de vida? Estimável. Estimável. O que você pode fazer para emoldurar essa casa com a sua participação? Seu estudo, sua dedicação, seu amor. Eu sei o que você fez. Você e o teu marido. Terça-feira eu vim fazer um exame, aliás, uma revisão no carro. Aí eu liguei para o Alexandre que ia demorar um pouco. Só ia chegar às 11. Aí eu falei, ó, vem aqui para a gente conversar, porque eu já li livro, eu já fiz, mas está acabando o estoque. Eu falei, ó, eu vou dar uma palestrinha lá com as nossas assistidas lá no Guest. Falei, me leve então. Aí eu cheguei aqui, um casal de luz. 7 horas da manhã, né? 5 horas. 5 horas da manhã. Cinco horas da manhã. Estavam aqui para fazer a sopa. Aí nós chegamos para fazer a palestrinha. Aí me lembrei que do meu lado só poderia estar o presidente maior, Mário Carlos. Aí eu fui me segurando ali, né? Falei para os assistidos, brinquei com eles, conversamos. Depois fui lá ver a mesa. Bem direcionado. Este é o bem direcionado. Então eu pergunto, você que ainda tem um tempo de vida boa, estimada na casa,
que você pode fazer para que outros possam vir se iluminar com a sua contribuição, não econômica. Rodrigues Ferreira, um dia, alguém falou assim, nossa, mas vocês fazem linguiça, passa o dia inteiro fazendo, porque o povo não tem. Naquele tempo não tinha geladeira para pendurar. Eu vou comprar. Falei, não. Rodrigues falou, não compra não. Tu está querendo comprar um caminhão de linguiça? Não compra não. Nós precisamos fazer para que esse povo venha também. E a gente chora junto, eles contam os casos dele, a gente conta os nossos, eles nos ajudam a carregar a cruz, a gente ajuda a carregar os outros, também a cruz dos outros. Então, o que você pode fazer para emoldurar esta casa com a luz da sua vibração? Para quando você desencarnar e visitar a casa, os espíritos mostrem a você as pegadas de luz, os corações pulsantes dos dias que você veio, e as lágrimas que você secou, e a luz nos olhos das pessoas que vieram buscar a esperança. E quando então eles lhe mostrarem isso, você estará na colônia espiritual do eterno bem. Muito obrigado pela presença. Muita paz.